Olá, tudo bem? Então, estamos aqui para fazer a leitura deste livro de poesias, deste cordel, escrito pelo Padrinho Saturnino, chamado No Brilho da Lua Branca. Eu vou ler aqui uma pequena biografia. Saturnino Brito do Nascimento nasceu em 2 de março de 1963, na cidade de Rio Branco, Acre, filho de Luiz Mendes do Nascimento e Rizeuda de Brito do Nascimento. Tomou o daime pela primeira vez no ventre de sua mãe, o próprio mestre Irineu que o batizou. Foi também o seu padrinho de batismo, junto com a madrinha Peregrina Gomes Serra. Na sua trajetória dentro da doutrina do Santo Daime, recebeu o inário batizado como Pequenininho, em andamento hoje com 72 hinos. Exerce a função de presidente do Centro Eclético Flor de Lótus Iluminado, o CEFLI, que tem como patrono fundador o mestre conselheiro Senhor Luiz Mendes do Nascimento. Com sede em Capixaba, Acre, comunidade Fortaleza, e filiais no Brasil e no exterior. No Brilho da Lua Branca. Apresentação. Esta obra é o resultado de um apanhado de vivências dedicadas à doutrina do Santo Daime, e principalmente dos colóquios e palestras do seu maior protagonista. É uma história viva, recontada no entremeio das conversas do cotidiano do povo daimista e que conforta e alegra os corações daqueles que procuram saber do seu principal personagem. Como o autor sugere logo de início, restringe-se aos fatos considerados mais importantes que conformam a trajetória de Raimundo Irineu Serra a partir do início do século passado, de São Vicente de Ferrer, no Maranhão, ao Alto Santo, em Rio Branco, no Acre. Conta do caminho percorrido pelo neto de escravos, ascendido a líder espiritual no interior da Amazônia, que concebeu uma doutrina religiosa cristã sob a forma de cânticos, denominados inários, num cenário histórico em que se praticava na região a forma grotesca de exploração do trabalho denominada sistema de aviamento. Diz, sobretudo, do homem simples, alegre e trabalhador, ícone desse povo humilde que vive a floresta como ambiente possível de sobrevivência e de ascese. Em resumo, conta do filho amoroso e sua total obediência à mãe espiritual. Sob a forma de versos rimados, como o singelo cordel, o trabalho é marcado pela simplicidade e riqueza de imagens e evidencia como uma narrativa histórica que mestre Irineu dedicou sua vida a cumprir de forma fiel o compromisso assumido naquela bela noite de lua cheia com Clara, a rainha da floresta. Que estes versos sejam motivo de alegria para todos. Edson Alexandre de Almeida Gomes. Dedicatória. Dedico este trabalho à minha esposa Luzirene, pelo nosso compartilhamento, aos meus filhos Suzirene, Ana Emily e João Gabriel, aos meus pais Luiz Mendes e Rizeuda, e a todos da família de Juramidã, Saturnino Brito do Nascimento. Agradecimentos. Agradeço aos contemporâneos do mestre Irineu por terem vivenciado e nos repassado as informações contidas no humilde trabalho. Homenagem. Raimundo Irineu Serra nasceu sob o signo de Sagitário. Estas homenagens são todas dele, afirmamos nós e o plenário,
Salve o nosso grande Deus, salve o Mestre Centenário. Salve o Mestre Centenário, aquele a quem devemos tudo. Nas nossas armas de defesa ele se inclui como um potentoso escudo. Avante, avante, companheiros, para a complementação deste estudo. Na complementação deste estudo, estamos todos a louvar, hossanas a Deus nas alturas, na plenitude onde Ele está. E o nosso Mestre Centenário recomendando: caprichem, caprichem mesmo e venham se apresentar. Poesia do Padrinho Luiz Mendes, por ocasião do evento comemorativo ao centenário do Mestre Irineu, no ano de 1992. No brilho da lua branca. Este pequeno relato de uma grande história, de uma bonita vivência, de uma firme trajetória, é um sublime apanhado do que temos na memória. Da história vivenciada, nos vem a inspiração para fazer com humildade esta simples narração, me utilizando das rimas para chamar sua atenção. Narra o que é verdade. Este é um desejo meu, do pouquinho que sabemos, de como se sucedeu a trajetória terrena do humilde mestre Irineu. Cada um tem seu destino, todos sem exclusão, conforme o desígnio de Deus, pela determinação, mestre Irineu veio ao mundo cumprir a sua missão. 1892 foi o ano em que ele nasceu. No dia 15 de dezembro, seu nascimento procedeu. Em São Vicente de Ferrer, Maranhão, foi que isso aconteceu. Filho de Sanches Martinho de Matos e de Joana Assunção Serra, foi ele então batizado nos confins daquela terra e chamado pelo nome Raimundo Irineu Serra. Chegou como primogênito daquele humilde lar. 2 irmãos e 4 irmãs haveriam de chegar para, em futuro vindouro, 7 filhos completar. Negros de pele e raça, discriminados na cultura, seus avós foram escravos no tempo da escravatura. Assim, tinha poucas posses, sobreviviam da agricultura. Mas crescia aquele menino, alegre, robusto, saudável, ele muito amado, certamente muito amável, girava naquela família um sentimento afável. Nos tempos da sua infância, nele já despontava os primeiros indícios da missão que o aguardava, quando em sonho uma senhora a ele disciplinava. É que mesmo ele sendo criança, não podia se exercer nas peraltices que fazia, coisas que não podia fazer. Arengar com os coleguinhas ou com má criação responder. E quando isso acontecia, não tinha apelação. Em sonho, uma senhora lhe pegava pela mão e, para não fazer aquilo,
recebia uma lição. Em cima de arroz com casca, ou então de areia quente, ela fazia ele rolar. O castigo era ardente. E depois ela ralhava com ele fervorosamente. Isso é para você, Irineu. Essas coisas não praticar. Mesmo sendo você pequenino, mas eu vou te alertar. Se repetires novamente, voltarei a te castigar. E quando ele acordava, se apalpando, percebia o seu corpo dolorido e no decorrer daquele dia, lembrava sempre do sonho que teve enquanto dormia. Sua mãe Joana era católica, para a prece devotada. Sempre às 6 horas da tarde, essa era a hora marcada para se rezar o terço junto com a filharada. Ele não tinha como estudar. Era grande a dificuldade. Escola só muito distante da sua localidade. Assim ele foi crescendo sem ter oportunidade. O tempo passa, vem o moço, de estatura elevada, alegre, robusto, formoso, e junto da rapaziada, sua pele enegrecida não lhe diminuía em nada. Tudo isso reunido num jovem bem dotado, fez que logo entre as moças o jovem fosse notado, e dentro da correspondência, por uma foi cortejado. Naqueles tempos antigos, a coisa era diferente. Quem namorava uma moça já tinha que ter em mente assumir responsabilidade, casando naturalmente. Quando disse à sua mãe que ele estava nessa situação, ela disse: Irineu, não é do meu agrado não. Vai te aconselhar com Paulo, pede a ele a opinião. E foi ele ter com Paulo, seu tio, padrinho e bom conselheiro. Olha, padrinho, eu quero casar, deixar a vida de solteiro, mas a sua opinião eu quero escutar primeiro. Olhe bem, Irineu, e preste bem atenção. A coisa é muito séria, não é brincadeira não. Para casar és muito moço, esta é a minha opinião. O homem tem que dar uma volta ao mundo para em casamento pensar. Ver quanto custa isso ou aquilo que se pode precisar. Aí, com mais experiência, se pode falar em casar. Lute para ir ao Acre, na borracha trabalhar. O Antônio Costa e o André, você pode até encontrar. Eles estão para aquelas bandas, assim eu ouço falar. Assim ganhe dinheiro, para depois não estar aflito, cortando a tal seringueira, pois o que o povo tem dito é que lá se ganha tanto dinheiro que se puxa de cambito. Ouviu ele o conselho, pensando como proceder. Gostava muito de mamãe. Como haveria de fazer? Resolveu dar tempo ao tempo para a coisa acontecer. Quase não tinha diversão naquela humilde cidade. Todo mundo se conhecia, quase não tinha novidade. Assim passavam os dias nos idos da mocidade. Somente algumas festas católicas aconteciam por tradição. Nos festejos do Senhor morto se fazia procissão. E os festejos de São Vicente
nas noites de luar de verão. Mas tinha um tambor de crioula, da África, por tradição. Irineu foi com Cassimiro, seu primo e homenzarrão, fora escondido de sua mãe e se meteu numa confusão. Puseram todo mundo para correr. Aí veio o resultado. Depois de toda a confusão, Irineu ficou jurado. Para deixar a cidade, ele foi impulsionado. O conselho que Paulo lhe dera começava a se desenhar. Castigado pelo erro, pois ele não podia errar. E quando errava era castigado para tudo confirmar. Ele, além de trabalhar na roça, trabalhava como leiteiro, fazendo entrega de leite da parte de um fazendeiro, e de toda essa luta resultava pouco dinheiro. Mas deu para custear sua ida para a capital. A sua destinação prevaleceu afinal, o destino lhe levando no transcurso natural. Em São Luís, embarcou no navio, que para Belém iria zarpar. Ao menos mais perto estaria de onde queria chegar, no território acreano e na seringa trabalhar. Passou algum tempo em Belém, trabalhando com jardinagem, para arranjar algum dinheiro e poder seguir viagem. O Acre, na sua mente, era a sua paragem. Daí seguiu para Manaus, onde pôde se juntar com um grupo de nordestinos que iriam viajar para o território acreano e no látex trabalhar. É que havia no Nordeste uma grande emigração, motivada pela seca que castigava o chão e o sertanejo penava sem poder fazer plantação. Do Maranhão veio pelo mar, na Amazônia pelos rios cortando florestas e cidades. Foram meses de viagem, vencendo dificuldades, lembrando sempre da família, de mamãe muita saudade.